Lição número 366. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamma taslim. Wa ba'd. عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بحديثين أحدهما عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين أو التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos mencionar alguns hadiths que Imam Tirmidhi nos apresenta, em particular questões conforme o capítulo que estamos abordando, que é relacionado ao Qiyama, ao dia que nós teremos que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala. Caminhando para o fim deste capítulo, Imam Tirmidhi traz alguns hadiths que têm a ver com o pecado, que têm a ver com o arrependimento, não é? Que tem a ver agora propriamente dito com o cenário da Qiyama. Preparamos para este cenário da Qiyama. Portanto, o primeiro hadith que vamos falar hoje é relacionado à questão de como o crente e o pecador olham para os seus pecados. Como cada um desses olha para os seus pecados. O hadith foi narrado por Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, onde diz que إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. Que o crente olha para os seus pecados, como se ele estivesse na parte de baixo da montanha. E ele tem receio, tem medo desta montanha cair sobre ele. Vai lhe esmagar, vai lhe causar estragos. Vai causar a morte, obviamente. Então ele tem receio, tem medo desta montanha cair sobre ele. Esta é a forma como o crente olha para os seus pecados. É algo que ele não consegue fazer. Ele vê, tem uma transação de juros, ele tem medo, assim como tem medo desta montanha cair sobre ele, ele tem medo de envolver-se nesse tipo de transação. Se trata de desobediência às ordens de Allah, ele tem medo de dar o passo para desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, como se fosse esta montanha a cair por cima dele. Portanto, tudo o que é pecado, o que é desobediência, ele encara com medo de fazer ou de dar passo para a materialização daquele pecado. É assim que o crente olha para os seus pecados. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ. Mas o perverso, o pecador, como olha para os seus pecados? Ele olha como se fosse uma mosca quando pousa no seu nariz. O que ele faz? Ele sacode a mosca com a sua mão e a mosca desaparece. Portanto, o pecado para ele é algo insignificante. Ele simplesmente faz um gesto para a mosca ir embora. Portanto, assim ele considera o pecado que é uma coisa que fez e pronto. Não tem remorso, não tem nenhum sentimento, não tem a presença ou não tem em mente de que este ato que ele está a cometer terá que estar diante de Allah subhanahu wa ta'ala para responder. Portanto, não faz diferença para ele. Conforme o hadith aqui menciona, como se a mosca pousasse no seu nariz e ele sacudisse a mosca com a sua mão e a vida continua normalmente. Esta é a diferença que existe entre o crente e o pecador. Portanto, cada um de nós deve se enquadrar em que parte desses dois grupos ele pertence. Quando se trata de um pecado, será que ele encara aquela ação, por mais que ele pratique, existe algum remorso dentro dele a praticar?
esta tal ação ou este pecado, existe algum remorso? Existe algum sentimento de desobediência? Ou ele faz a coisa como se de normal se tratasse? O crente ou qualquer de nós deve meditar nisso, porque por vezes os nossos corações podem estar selados, podem estar completamente enferrujados e nós nem sequer nos apercebemos. Aquilo que Allah menciona no Corão, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Os seus corações estão enferrujados por causa daquilo que eles adquiriram. O pecado é constante e ele nem sequer se apercebe que está fazendo um pecado, porque o coração está completamente escuro. O hadith menciona que quando o servo desobedece a Allah, pratica algum pecado, uma mancha preta é colocada no seu coração. Quando ele volta a praticar outro pecado, outra mancha é colocada. Assim sucessivamente, até o coração tornar-se completamente escuro. E se este mesmo crente, este mesmo servo que praticou um pecado, ou teve uma mancha escura no seu coração, se ele pratica uma boa ação, ou se ele pede perdão daquele pecado, então o seu coração é limpo. E desta forma, se ele peca, ele pede perdão, ele pratica as boas ações, existe sempre algo a acontecer, não é, no seu coração. Enquanto que o perverso ou o pecador, ele não tem essa sensação de tanto cometer o pecado, de tanto transgredir. Allah subhanahu wa ta'ala diz, o coração deste indivíduo, sempre que ele pecava, uma mancha preta era colocada no seu coração, até que o coração tornou-se completamente escuro. Portanto, já não faz diferença entre o bem e o mal. Ele olha o bem e o mal da mesma forma. O bem e o mal para ele estão em pé de igualdade, não existe nenhuma diferença. Esta é uma situação muito grave. Este grupo que Allah subhanahu wa ta'ala diz, بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, os seus corações estão enferrujados por causa daquilo que eles adquiriram. Portanto, todos nós temos que fazer uma análise, ver qual parte desses dois grupos ele pertence, e se estiver na parte em que ele não tem remorso ou nada ele sente quando se trata de desobediência e transgressão às ordens de Allah, é uma situação preocupante, e rapidamente deverá fazer tauba, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir perdão daquilo tudo que ele praticou de desobediência para pertencer ao outro grupo. O segundo hadith que vamos mencionar na lição de hoje é o hadith que foi narrado por Anas radiallahu anhu. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, kullu ibn Adam khata'. Outra narração vem, kullu bani Adam. Todo filho de Adam é pecador, é transgressor, peca. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. E melhor dentre os pecadores é aquele que se arrepende, ou os que se arrependem são os melhores dentre os pecadores. O outro hadith foi narrado por Abu Huraira radiallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Aquele indivíduo que acredita em Allah e no último dia, que honre os seus hóspedes. E aquele que acredita em Allah no último dia, que fale o bem ou se mantenha em silêncio. Man somata nadja, o hadith também que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme narrado por Abdullah bin Amr, man somata nadja, aquele que calar, não é? Este será salvo. Aquele que calar, não fala bujarda, não fala de qualquer maneira, ele não fala simplesmente porque está muito calado, todos estão a falar e ele não tem oportunidade de falar e acaba falando, disparando de qualquer maneira, e ele acaba se arrependendo depois por causa das besteiras que ele poderá falar. Mas aquele que se mantiver em silêncio, este irá triunfar, este não terá remorso por ter falado coisa que não devia falar. Para terminar, o hadith que foi narrado por Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, sahabi Abdullah bin Qais, ele diz que foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre os muçulmanos, quem é o melhor? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que os outros muçulmanos estão salvos das suas mãos, ou da sua mão e da sua língua. Estão salvos da mão. Nenhuma maldade alcança os muçulmanos através da mão dele e da sua língua, que os muçulmanos não sofrem calúnia, difamação, insulto do outro muçulmano, porque isto tudo acontece através da língua. Portanto, neste hadith,
o profeta sallallahu alaihi wasallam chama-nos a atenção a podermos fazer o bom uso da nossa língua, assim como o bom uso da nossa mão. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de pormos em prática esses hadiths que foram aqui mencionados. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.